Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcracks. Como estão desse lado? Espero que bem, porque nós aqui hoje temos um grande episódio preparado para vocês com patrocínio da Lockvi. Hoje o nosso convidado, além de ter tido uma carreira enquanto jogador ligado à União Desportiva Oliveirense durante mais de 10 anos, tendo passado depois em muitos outros clubes portugueses e até em Angola, estreou-se há 5 anos como treinador principal e já soma 2 subidas do Campeonato de Portugal para a Liga 3, respectivamente com Vianense e também com a equipa do São João de Ver. Hoje vamos conhecer melhor e estar à conversa com António Oliveira. Olhando agora também já aqui para o teu trajeto, começasse a época no Sinfãs e agora, neste momento, estás à procura de outro desafio. O que anda aí nesse horizonte? Quero saber. Sim, é verdade. Iniciamos a época no Sinfãs, não correu como nós queríamos e pretendíamos, e agora é aguardar, é ponderar bem, analisar também qual será o próximo projeto, porque sinto que é muito importante essa próxima escolha, derivado a que a última não correu como nós pretendemos. E fez-me repensar, sim, mas faz-me repensar também que por vezes mais vale aguardarmos mais um pouco e tentar acertar no projeto que possa ser o ideal para aquilo que nós também somos. E, ou seja, já tens aqui várias experiências de várias equipas, também já vamos abordar mais ao detalhe isso, mas o que é que imaginas como sendo um bom projeto? Ou algo que esteja nas linhas desejadas? Sim, eu sou sempre muito realista e percebo bem o momento em que estou. Sabendo que no último projeto não correu como nós desejamos, sair à quarta jornada não é bom para ninguém, é normal que olhe que um possível projeto no Campeonato de Portugal, neste momento, face ao que aconteceu, seria mais o expectável, não é? que possa acontecer. Ou então surgir algum contexto profissional e abre aqui um bocadinho também essa porta a não ser só treinador principal. Gosto muito de ser treinador principal, mas se surgir algum projeto como treinador adjunto num contexto profissional, seja a Primeira Liga, a Segunda Liga ou até mesmo no estrangeiro, pondero isso também, porque não vivo obcecado em ser treinador principal. Gosto muito do que faço, gosto mesmo muito daquilo que faço, mas também poderia ser importante para mim também essa nova abertura de portas, como uma possível situação diferente numa equipa técnica e sendo treinador adjunto. E porque todo o treinador adjunto, ou seja, qualquer membro da equipa técnica, também vive das experiências e cresce com as experiências que teve no passado. Quero começar pela tua carreira. Foi uma longa carreira com muito trajeto pela equipa da tua terra, a Oliveirense. Como é que foram estes primeiros passos na formação? Depois também ali com uma passagem no Braga. Quando é que começaste a ver que se calhar a coisa podia dar para futebolista? Eu acho que desde o primeiro dia que eu nasci. No primeiro dia que eu nasci, o meu padrinho ofereceu-me uma bola de futebol. O meu pai tem um irmão gêmeo, que é o meu padrinho neste caso, e eles jogaram no Oliveirense muitos anos. O meu pai chegou a ir à Seleção Nacional como jogador, foi orientado pelo João Ferreira na altura, acabou por não continuar um bocadinho por culpa dele, mas isso é uma questão dele. E eu desde muito cedo que comecei a ver futebol, em casa sempre, a jogar na rua, que era na escola e isso tudo, e aos 11 anos os meus pais decidiram colocar-me na Oliveirense e estive lá na Oliveirense na formação até aos juvenis, em que somos campeões nacionais, distritais de Aveiro. Para subir à Nacional? Para subir à Nacional e no final dessa época acaba por surgir uma possibilidade de ir para o Braga,
através do senhor Vítor Santos, que é um senhor que até hoje tem uma relação próxima e que fica até hoje agradecido pelo aquilo que aconteceu, porque quem me abriu as portas do Braga foi ele, numa situação curiosa. Ele era observador do Braga, veio ver um jogador de uma equipa que ia jogar contra o Oliveirense e gostou de mim, e acabei por ser eu o escolhido e não o outro atleta. Não sei quem era, sou sincero, não sei quem era esse atleta, mas surgiu essa oportunidade. Fui para Braga aos 16, 17 anos, fui viver sozinho para Braga. Mesmo muito jovem, mas a verdade é que o bom filho à casa torna, e voltaste ao Oliveirense. Como é que foi o regresso? Esse regresso foi depois de 2 épocas no Sub-19 do Braga, em que fizemos 2 boas campanhas, principalmente a primeira. Logo no primeiro ano fomos à fase final. Naquele ano eram 3 fases: a primeira fase, a segunda fase e depois a fase final. Nós fomos à fase final, acabamos por ir na última fase não estar tão bem, mas a mim pessoalmente correu muito bem essa época. A segunda também, tanto mais que na segunda época acabo por ser a capitão dos Sub-19 do Braga. Acho que quase todas as equipas por onde passei como jogador fui capitão, um bocadinho à imagem daquilo se calhar que sou agora, né? Um bocadinho a minha capacidade de liderança, de comunicação dentro do campo, sempre me levou a que os treinadores me escolhessem para ter esse perfil. E no Braga, uma equipa como o Braga, chegar e no segundo ano ser capitão não é normalmente, ou naquela altura não era normalmente fácil de acontecer. A verdade é que acaba essa segunda época em que, a nível estatístico, sou o melhor jogador da equipa. O senhor Vítor Santos queria que eu ficasse. Na altura, na equipa B, o Braga tinha equipa B, só que o treinador que estava na equipa B não queria que eu ficasse. Não vou falar nomes, que não vale a pena, mas não queria que eu ficasse. Então o senhor Vítor Santos, em conjunto com a direção, arranjaram ali uma forma de... Eu assinava, era emprestado ao Oliveirense, e se no final da época esse treinador saísse, eu regressava. Se não saísse, eu depois decidi a minha vida, e foi isso que aconteceu. Vim para o Oliveirense, fiz uma época interessante na Oliveirense no Campeonato de Portugal. No final da época, como o treinador do Braga continuou, eu fiquei na Oliveirense. Continuei na Oliveirense, e possivelmente foi a melhor situação que possa ter acontecido para mim, porque passado 3 ou 4 anos acabamos por subir à segunda liga e eu acabo por sair. E aqui também, aproveitando este teu início, foi precisamente no Braga que assumiste a braçadeira de capitão. Foi o teu primeiro momento, assim, quase que de liderança dentro numa equipa, digamos assim, como o Braga, sim, mas na formação de Oliveiras também sempre fui. Eu acho que todas as equipas por onde eu passei, fui capitão. E sentes que isto já era, se calhar, o primeiro esmiuçar desta veia de liderança que se vem a assumir como treinador? Eu acho que essa veia sempre tive, principalmente dentro do campo. Sempre gostei muito da comunicação, de ajudar os meus colegas. Mesmo nessa altura sempre gostei. Depois, além disso, também nos treinos, era sempre aquele atleta que dava sempre tudo, não facilitava em nada, tinha muita fome de vencer todos os exercícios, e isso também passava para os treinadores, e essa capacidade também passava para os meus colegas. Tenho essa noção, ou melhor, agora tenho mais essa noção. Se calhar na altura não tinha, fazia aquilo de forma espontânea. Agora sinto que realmente fazia ali a diferença nesse sentido, e os treinadores também sempre perceberam isso, e acho que o ter sido em todas as equipas, acho que foi quase todas as equipas que eu passei, fui capitão. Por isso tinha que ter ali alguma coisa que os treinadores percebiam, e só mais tarde, não é, que quando comecei a ter aquela vontade em perceber que gostava de ser treinador, mais para o final da carreira, e comecei a olhar com outros olhos para essa situação. Ao reviver o passado, percebi claramente que sempre fui tendo este perfil de liderança, de gostar de comunicar com os jogadores, e isso manteve-se depois de passar para este lado. Estavas também a tocar há pouco, precisamente na tua última época das 5, neste caso do regresso ao Oliveirense, tens essa subida à segunda divisão. Como é que foi este momento para ti, e o que é que significou, ainda para mais, com o teu clube de coração? Sim, é sempre especial. A Oliveirense é o clube do meu coração, é um clube especial para mim por tudo, né?
é casa, é aquele clube que nós, eu falo por nós, quando digo nós, porque a minha família também vivemos em Oliveira das Meias, para nós é casa, e foi muito especial. E então também foi num ano em que batemos todos os recordes no Campeonato de Portugal, tivemos invencíveis quase a época toda. Penso que perdemos um jogo contra o Espinho, mas nesse jogo já não precisámos do jogo para nada, ainda mesmo na segunda fase não perdemos jogo nenhum, penso eu, ou se perdemos foi só no último. Fizemos uma época, se pode dar aqui fizemos uma época fantástica nesse ano com o Mr. Pedro Miguel, e acabamos por subir à segunda Liga. É verdade que tenho um convite para renovar, para continuar na Oliveirense, mas os valores não eram, não chegavam àquilo que o Santa Clara na altura me propôs, pelo Mr. Vítor Pereira. Na altura que eu vou para o Santa Clara, quem me faz o convite é o Mr. Vítor Pereira, que tinha jogado contra nós no campeonato através pelo Espinho, e penso que foi uma decisão acertada, pelas duas épocas que depois acabaram por acontecer, e acho que foi a melhor escolha que fiz naquela altura. Sentes que correu bem essa adaptação aos Açores? Na tua primeira saída enquanto sénior também do clube? Sim, eu em todos os clubes por onde passei, fora da Oliveirense, penso que foi sempre uma adaptação muito fácil. Eu nesse aspecto eu acho que me adapto muito fácil ao contexto onde sou inserido, e passei contextos completamente distintos. No Santa Clara, um meio totalmente diferente daquilo que estávamos habituados a Oliveira das Meias, um meio tranquilo, calmo. Na altura a ilha não era o que é hoje em dia, né? Era muito mais calma, muito mais pacata, e então foi muito tranquilo, foi muito fácil de me adaptar aos Açores. Gostei muito de lá estar, e depois, além disso, fizemos duas épocas, principalmente a primeira, fantástica, e que por pouco acabamos por não subir de divisão. Acabei por ser o responsável, pronto, aí assumo que falha um penalti na fase final contra o Desportivo das Aves. É daquelas memórias que ficam sempre marcadas. Neste caso ficou para mim, ficou para o Vítor Pereira, ficou para todos os adeptos do Santa Clara, mas faz parte da nossa vida, faz parte daquilo que nós temos que fazer, que são as decisões que temos de tomar. Eu decidi assumir, como sempre, falhei, e tive que assumir que errei naquele momento. É verdade que diretamente não fui por minha causa que Santa Clara não subiu, mas fica sempre no nosso pensamento esse momento em que acaba por falhar esse lance. Mas a verdade é que são estes também os teus primeiros momentos. Aliás, no Santa Clara já levavas algumas épocas enquanto sénior, já ias ganhando aqui alguma experiência. Há alguma memória que recordes destes primeiros anos que te tenha feito evoluir também, olhando para, se calhar, as relações com os primeiros treinadores que tiveste nessa altura? Sim, quando vou para Santa Clara, o meu primeiro contexto profissional é quando entro a primeira vez na segunda Liga. Antes tinha sido sempre no Campeonato de Portugal. E depois tive a sorte de encontrar um treinador que hoje em dia é um dos melhores que nós temos a nível nacional, e aí sim aprendi muito, principalmente a nível tático. Sempre disse isto, a nível tático aprendi muito com o Mr. Vítor Pereira, desde essa altura uma referência que eu tenho, e que vou bebendo sempre daquilo que ele vai fazendo. Treinadores totalmente diferentes, o Vítor Pereira e o Pedro Miguel, que são aqueles que tive mais ligação até hoje, e fica sempre aquela ligação para as minhas equipas, não vou esconder, seja o Vítor Pereira pela parte mais tática, Pedro Miguel mais pela parte de gestão do plantel, muito forte nesse aspecto, e tenho um carinho sempre muito especial, que foi o treinador que foi meu mais anos na minha carreira. Digo sempre que é o meu pai do futebol, e continuamos hoje em dia a ter uma relação muito próxima, os dois. Então o primeiro contexto, claro que me deu muita bagagem, foi muito positivo, porque acabo por ser considerado o melhor jogador da segunda Liga na segunda época, seja ali naquela fase era no Jornal do Jogo, que se fazia, que eram os treinadores que faziam a eleição. Eu acabo por ser considerado o melhor jogador da segunda Liga pelos treinadores, ou seja, as coisas que estavam a correr bem.
E houve essa trabalho era fase, reconhecido também. sim, isso mesmo, e é nessa fase que eu acredito que posso chegar à Primeira Liga. Acaba por não acontecer depois no final da época e acaba por vir para o Leixões. Exatamente, Leixões ainda mais um regresso ao Oliveirense, está sempre, Sim, a casa está por perto. é casa. Sempre que por algum motivo as coisas não estavam como eu, não é como eu queria, mas não aconteciam da forma que eu queria, a Oliveirense sempre me acolheu, por isso que acho que é sempre recíproco, quer da parte da Oliveirense, quer da minha parte, na minha fase de jogador, foi sempre, de ambas as partes, houve sempre essa ligação. Umas vezes eu não estava tão bem e a Oliveirense acolhia-me, outras vezes também a Oliveirense gostava de mim e eu também regressei, e houve sempre essa simbiose entre a minha ligação ao clube e devo muito ao Oliveirense, e acho que também a Oliveirense também fica agradecida por tudo que também foi dando ao clube. Por toda a dedicação. Sim, é isso. No Leixões foi uma passagem também positiva, em que também ali a meio acabo por ser considerado outra vez o melhor jogador da segunda Liga e até a minha melhor época a nível estatístico na segunda Liga. Acabo de fazer 13 golos na segunda Liga nessa época, e depois ficou só aquele sabor amargo de não ter conseguido chegar à Primeira Liga. Quando regresso ao Oliveirense, fazemos, se não estou em erro nessa época, a melhor campanha na Taça de Portugal, em que vamos à meia-final e perdemos com a Académica. Na meia-final, depois a Académica joga com o Sporting na final e vence. E temos esse mítico cruzamento de Diogo Valente. De Diogo Valente, que jogou comigo depois também na Oliveirense. Mas senti naquela fase em que, quando regresso, é verdade que as coisas na taça correram bem, mas a minha própria época não correu tão bem como eu estava à espera e desejava, e tive essa consciência. Então pensei que não consegui chegar à Primeira Liga, tenho que sair, tenho que ir para fora. E foi aí que depois surge o momento em que decido ir para o estrangeiro, e aparece a oportunidade do Chipre e vou para o Chipre. Até iniciei bem, as coisas estavam a correr bem, a equipa onde eu fui a nível de financeiro não estava famoso. Nós chegamos ali a outubro, novembro, tínhamos 2-3 meses de ordenado em atraso, tínhamos só um ponto. A nível individual as coisas correram bem, tanto que já se falava da possibilidade de ir para outras equipas também na Liga Cipriota, mas eu estava com uma dificuldade, que era a barreira linguística. O meu inglês não era muito famoso. Hoje em dia está mais treinado? Está melhor um pouco, mas também ainda não está como tem que estar. Tem que ainda continuar a trabalhar nesse sentido. E como estava ali com essa questão, principalmente a financeira e a barreira linguística, aparece uma oportunidade de Angola, em que eu já tinha tentado no verão passado ir para Angola. Surgiu a oportunidade e decidi ir para Angola. E também são estas primeiras experiências que tu tens fora de Portugal. Lá está, disseste que foi a barreira linguística que se calhar não facilitou tanto as contas. Em Angola já não há essa dificuldade. Como é que foi foi um país que eu adorei estar, não vou esconder, e que possivelmente gostava de regressar nesta fase agora como treinador também. Não vou esconder. E adorei mesmo realmente estar em Angola, adorei as pessoas, adorei a cultura. O campeonato em si tem as suas particularidades, essa é a verdade, mas foram 3 anos e meio, tive 2 épocas seguidas, depois tenho um interregno em que venho meio ano ao Oliveirense mais uma vez, e depois regresso outra vez a Angola para mais 1 ano e meio, ou seja, foram 3 épocas e meias que fiz. E aqui com uma taça na Angola pelo meio. Sim, na altura inicio no Bravos de Maqui, a minha primeira equipa em Angola. O Bravos de Maqui faz a melhor época de sempre até aquela altura, que foi 3º classificado. A seguir vou para o Benfica de Luanda, em que ganhamos a taça de Angola e ficámos em 3º também pelo Benfica, com o mesmo treinador sempre, que era o professor Zé Camaral, que é um dos treinadores mais conceituados, ou talvez o treinador mais conceituado, um dos mais conceituados em Angola.
Só que depois já ali uma situação que não corre tão bem, mesmo entre nós, e eu acabo por sair por causa da questão de estrangeiros e assim. Eu tinha tudo certo para ficar e depois, à última hora, ele acabou por escolher outro e eu acabei por sair. E quando regresso a Angola, vou para a Sagrada, mais 1 ano e meio, em que aí jogo também as competições africanas, que também foi uma experiência muito, muito interessante. E gostei muito do futebol africano e identifiquei-me bastante. Só que depois as dificuldades financeiras do país levaram a mim e a muitos outros portugueses e angolanos também a saírem de lá e virem para o Campeonato Português. Queria-te perguntar, tendo em conta estas primeiras experiências, quer na Liga Cipriota, quer na tua primeira e segunda passagem em Angola, o que é que tu dirias que mais bebes da escola destas tuas 2 experiências? Eu acho que todos os anos em que nós jogamos, vamos sempre vendo coisas positivas e coisas que não gostamos tanto ou que não nos revemos tanto, e então acho que foi sempre tirando alguma coisa de todos os treinadores que tive. Umas positivas, outras não tão positivas, isso mesmo, não negativas, mas não tão positivas. E então, quer no Chipre, quer em Angola, são contextos em que deu para eu beber muito de outra forma de ver o jogo, de outra forma de jogar o jogo, e foi muito importante, principalmente Angola, pelos 3 anos e meio em que estive. Eles tinham uma forma totalmente diferente de olhar para o jogo. Eu sempre achei muito curioso, e eles vibravam mais em Angola, os adeptos vibram mais, e acho que ainda continua assim, com uma finta do que com um golo ou do que com um remate à baliza, e parece que não, mas faz-nos pensar, não é? Faz-nos repensar, e faz sentido, não faz sentido, e cada cultura, cada pessoa, cada país tem a sua forma de olhar o jogo, de ver o jogo, de sentir o jogo. Lá um jogo muito mais físico, muito mais de transições. Eu gosto de um jogador, pela posição que ocupei também sempre em campo, sempre fui médio, né? Ou seja, sempre gostei de um jogo mais de toque de bola, mais de posse de bola, um futebol atrativo, sempre a minha imagem como jogador, e é isso que tem sido curto. Sim, é isso que tem acontecido também muito nas minhas equipas, que eu tento levar para as minhas equipas. Em Angola totalmente diferente, mas claro que dá para crescer, dá para percebermos que o futebol não é só aquilo que nós pensamos muitas das vezes, e que temos que olhar também para outras realidades e nos adaptarmos a essas próprias realidades. Tenho a certeza que, enquanto treinador, já me tive que adaptar várias vezes às situações onde estava inserido, e toda esta bagagem que tive, seja em Portugal, seja no estrangeiro, que me ajuda, principalmente em alguns momentos cruciais, a pensar assim: olha, quanto jogador isto aconteceu, como é que tem que ter algum cuidado lidaria para que as coisas aqui não aconteçam, por exemplo, da mesma forma que aconteceram lá. Isso foi acontecendo e vai acontecer certamente no futuro. Como não poderia ser de outra forma, a tua carreira continua na Oliveirense, é mesmo onde acabas por meio que terminar a carreira, não terminar, porque lá está, se há pouco até falávamos em off que há muitos jogadores que dizem pendura as chuteiras e só depois, na época a seguir, é que começam enquanto treinador, adjunto, seja como for. Tu tens aqui uma transição muito, muito rápida, em que ainda não acabas como jogador, mas já começas como treinador. Sim, aliás, com o Valadares. Certo, eu já na Oliveirense, quando regresso, e quando regresso a Portugal, um dos meus objetivos já foi começar-me a preparar o pós-carreira de jogador. Então acabei por logo começar a tirar o curso de primeiro nível em Aveiro, e ser treinador da formação da Oliveirense, ou seja, conciliava o futebol profissional com o ir bebendo já na formação aquilo que eu queria e pensava ser no futuro, que era ser treinador de futebol. Passei 3 épocas na Oliveirense como treinador adjunto na formação, nunca como principal, que não conseguia ser, de vários escalões, e então este conciliar deu-me também para perceber algumas coisas, principalmente na formação, que era um contexto que eu já não estava, desde que deixei a minha formação como jogador, perceber que
tinha que olhar também de outra forma para aquilo que estava a fazer e a ver e a lidar, porque estava habituado a um contexto profissional nos últimos 10 anos da minha carreira, e naquele momento a formação explotou ali coisas distintas dentro de mim, e foi positivo. Deu-me uma bagagem também para quando depois aconteceu a passagem para treinador principal, já tinha ali uma bagagem importante da formação da Oliveirense. Mesmo como jogador, quando regresso, acaba por, no ano que regresso, subimos à segunda Liga. Voltei em janeiro e foi quando a Oliveirense subiu a segunda vez à segunda Liga, e depois na segunda Liga... Já tinhas vivido a primeira? Tive duas subidas, tenho a passagem também da Taça da Liga, em que vamos à Final Four. Eu também estou presente nessa equipa da Final Four, ou seja, passei muitos bons momentos no Oliveirense, e por incrível que pareça, saí num momento mais difícil, que foi quando descemos de divisão. Foi a primeira vez que na minha carreira eu desci de divisão, foi quando saí do Oliveirense no último ano. É verdade, quando saio eu recebo o convite da parte da SAD para continuar. Eu próprio decidi não continuar, porque tinha sido um ano muito difícil nessa época, e eu próprio decidi não continuar, e aparece-me o Valadares, do Campeonato de Portugal, a convite do Mr. André Ribeiro, e vou para o Valadares como jogador, e depois há essa passagem para treinador principal ali a meio da época. Tendo em conta que momentos maus acabam por ser bons, porque nos ensinam muita coisa, achas que essa descida de divisão nos últimos anos, enquanto jogador, achas que te deu bagagem para seres mais resiliente e para poder confrontar situações adversas de melhor maneira enquanto treinador? Sim, claramente. É como eu já disse há pouco, a nossa carreira serve sempre para aprendermos, para perceber o momento em que estamos, e agora, como treinadores, vamos buscar muitos exemplos desse passado, e esse exemplo na Oliveirense realmente foi uma época em que as coisas correram realmente mal. Houve muita coisa errada durante a época, seja dos jogadores, seja da equipa técnica, seja da direção. Eu, como capitão, por exemplo, fiquei muito focado em tudo que também estava à nossa volta e tudo o que ia acontecendo, por ser da Oliveira das Meias, por sentir o peso de tudo aquilo que estava a acontecer. E muitas das vezes o meu pensamento estava mais fora do que dentro daquilo que eu tinha que fazer, e certamente agora tenho bem vivo essas memórias, e há momentos menos bons em que já estive também como treinador, e vou tentar sempre buscar ali um bocadinho daquilo que foi o passado, e não tentar cometer alguns erros que passei por alguns momentos enquanto jogador. Precisamente, dizias que também enquanto treinador houve momentos menos positivos, mas primeiro, olhando aqui, dás o salto para o Valadares, a primeira equipa que treinas ao nível sénior, ou seja, tinhas acompanhado essa formação, como disseste, enquanto adjunto, porque também jogando não era possível ser o principal. Como é que olhaste para esta primeira experiência? Era o que esperavas? Ficou muito longe da expectativa que tinhas? Como é que foi? Não, foi uma situação totalmente inesperada. Na altura, como eu disse, eu tinha ido para o Valadares com o Mr. André Ribeiro. Foi ele que fez o convite. Na altura que o Mr. André Ribeiro sai, e ele saiu para o PPD na altura para a Liga 3, e o Presidente ligou-me e disse que queria ter uma reunião comigo. E nessa altura eu fiquei sem perceber muito bem ainda o que é que poderia acontecer. É verdade que ele sentiu que eu poderia ser o homem certo, por tudo aquilo que foi lendo e percebendo da minha personalidade dentro do grupo, e também, penso eu, também dentro do campo, não é? Porque acho que é importante estas duas capacidades estarem bem ligadas no papel de treinador também, seja na parte de gestão fora do campo, principalmente também, e dentro do campo. E ele percebeu que podia ser o homem certo. A verdade é que perguntou se eu tinha interesse. Eu pedi para pensar um dia ou dois. A verdade é que, muito sinceramente, quando me fez esse convite, eu sabia bem aquilo que eu queria, e eu sabia que ia aceitar. É claro que não o disse logo na hora, mas eu tinha esse sentimento. Sentia que já me vinha a preparar para isso. Não era o momento em que eu estava à espera para que isso acontecesse, porque realmente queria acabar a época, queria primeiro acabar a carreira de forma diferente,
mas aquele convite percebi que é agora, e decidi aceitar, e nesse momento passo de jogador a treinador, passo do colega de equipa a treinador dos meus colegas de equipa, e foi fantástico, eu não vou esconder, foi mesmo muito fantástico, porque os meus colegas de equipa perceberam e aceitaram logo desde do primeiro dia que eu poderia ser uma grande ajuda para eles, e então acho que foi muito fácil, muito sinceramente foi muito fácil essa transição para treinador. A época acabou por correr muito bem. Nós na altura não estávamos a fazer o campeonato, não estava a ser positivo, essa é a realidade. Fomos para a fase de descida, que era na altura que era 4 equipas, e fomos nós, o Gondomar, Espinho e na altura o Alvarenga, e nós fazemos uma fase fantástica de manutenção. Nos jogos todos tivemos um empate e o resto tudo vitórias. E o empate foi no dia em que nós garantimos a manutenção, ou seja, o empate chegava, nós garantimos a manutenção, ou seja, não podia ter tido melhor estreia, principalmente, e isto não posso esconder, muito derivado a quem quis apostar em mim e também aos meus colegas de equipa, porque sem eles isso não teria sido possível. É claro, tenho o meu lado, né? E eu sinto isso, sei que também tive essa capacidade, porque mesmo na fase que eu passo para treinador principal, houve aqui algumas situações durante a época particulares em que eu tive que tomar decisões que possivelmente outro treinador poderia não ter tomado, e dou um exemplo que eu assumo, já não podíamos chegar aos 2 primeiros lugares, ou ainda havia essa possibilidade, mas quando deixou de haver essa possibilidade, eu virei para os meus jogadores e disse: olha, nós vou fazer aqui uma situação em que nós já não conseguimos chegar aos 2 primeiros, vamos preparar a fase final, porque isso é o que é o importante agora. Na altura a fase final começava a zeros, não interessava os pontos que nós tínhamos, e eu fiz uma gestão de todo o grupo, dei oportunidade a todos os jogadores de serem pelo menos uma vez titular, e fiz ali uma gestão do grupo fantástica. Por exemplo, lembro do jogo Gondomar, e os meus colegas recordam-se certamente deste jogo. Nós vamos com o Gondomar, nós sabíamos que íamos apanhar o Gondomar na segunda fase, e eu troquei tudo nesse jogo, tática, troquei tudo para tentar esconder ao máximo aquilo que nós podemos fazer na segunda fase ao treinador de Gondomar, e aproveitar aquilo que o Gondomar ia fazer em jogo para estrategicamente depois aproveitar na segunda fase. Perdemos esse jogo em Gondomar, nessa fase, e eu cheguei ao final do jogo e são meus colegas, aos meus jogadores: não se preocupem, esta derrota é minha, eu sou o responsável, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar na segunda fase este jogo. Nós vamos ganhar ao Gondomar, e a realidade é que na segunda fase ao Gondomar ganhamos 2 jogos. Não só ganhaste 2-0 na primeira, aliás, na jornada 3, na primeira volta, como depois 4-1. Sim. E parece que não são estas decisões. Para quem tinha iniciado como treinador, eu podia ter queimado a minha carreira logo ali. Com estas decisões que fui tomando, podia ter corrido mal na segunda fase. Com a experiência que tens hoje em dia, sentes que tomarias a mesma decisão ou sim, mudavas? Sem dúvida, não, tomaria. Arriscavas? Sim, porque eu tomei essa decisão em consciência por tudo aquilo que eu tinha vivido até aquele momento como jogador. Eu sabia que para mim aquilo, naquela altura, era o certo, mesmo que corresse mal na segunda fase. Eu sabia que para mim aquilo era o certo. Porquê? Para mim o mais importante foi ter os jogadores comigo. Perceber que os jogadores tinham que perceber, estar em sintonia com o grupo. Sim, estar em sintonia, saber a gestão, aqui que nós falamos muito, que é muito importante, que é a gestão do grupo, não é? Isso para mim foi o mais importante naquele momento, e não os resultados, porque eu, estreando como treinador principal, o principal objetivo seria ter bons resultados, e eu basicamente abdiquei um pouco disso, em prol daquilo que para mim era o objetivo principal, que era a manutenção, e foi isso que nós conseguimos. Claro que correu bem, e agora é sempre mais fácil de o dizer e de o assumir, mas foi a decisão que eu tomei na altura, e tomava agora certamente da mesma forma, porque a minha forma de pensar não mudou, e isso certamente seria igual. Decisão essa que te fez ficar na equipa para a próxima época, mas no final há ali uma saída para o Vianense, para comandar a equipa na reta final, havendo essa possibilidade de subida à Liga 3,
com o Vianense. Sim, realmente o meu início de carreira foi muito positivo, não vou esconder. E muito rápido também. Muito rápido e muito positivo. Eu tenho 5 anos de treinador principal, por isso não é muito. Ainda estou a começar aqui a crescer aos poucos a minha carreira. No segundo ano nós fazemos uma época fantástica na Taça de Portugal, no Valadares. Acabamos por eliminar o Chaves aqui em Valadares na altura, o Chaves da Primeira Liga, ou seja, fizemos ali uma campanha muito boa, depois acabamos por perder no Casa Pia, no campeonato. Acabamos de fazer um campeonato também muito regular, muito dentro daquilo que nós pretendíamos. O nosso objetivo era a manutenção, acabamos por fazer um campeonato tranquilo, mas a verdade é que o meu nome começava a aparecer com algum sentido para o meio do Campeonato de Portugal, e no final da época regular aparece o convite do Belenenses, em que tinha acabado por ser o treinador da primeira fase para a segunda fase. Acaba por surgir esse convite, e eu entro no Belenenses com 2 jornadas da segunda fase, em que o Belenenses tinha 1 ponto em 2 jogos, e acabamos por subir a divisão com 11 pontos, e irmos à final, e acabamos por perder com o Atlético. Ou seja, foi 2 anos muito positivos, em que o final acabou por ser a subida de divisão, e foi extremamente gratificante. Foi no jogo em Amarante, um jogo em que passámos de tudo também nesse jogo, que tivemos a perder, demos a volta, e o próprio jogo contrário também ali, com possibilidade de influenciar o resultado do Vianense, ou até do Amarante, que o Amarante era uma das equipas que naquela altura passar, que diria mais vistosas, acabou por não subir, mas mostrou depois esse trabalho na época a seguir. Mas lá está, consegues em 3 jogos finalizar e apurar o Vianense não só para a subida, como também para a final contra o Atlético. Como é que soube essa final em que há um jogador expulso logo aos 10 minutos? Sim, tem muito a ver com os contextos dos jogos, né? As particularidades de cada jogo. Nós fomos para a final muito confiantes, como a equipa do Atlético também. Sabíamos que ia ser um jogo de desfrutar, por tudo aquilo que tinha acabado de acontecer na fase final. Vínhamos extremamente motivados pelo jogo em Amarante e pela forma como foi. Estávamos preparados, e aquela expulsão acabou por condicionar o nosso jogo, e depois o Atlético acabou por ser um justo vencedor na final. Mas mesmo assim já fica um momento para lembrar a primeira ida ao Jamor. Certo, é verdade. O meu nome ficará sempre ligado à história do Belenenses, e para nós, enquanto treinadores, é gratificante que o nosso nome fique na história dos clubes. É para isso que nós trabalhamos, é para isso que nós vivemos e sofremos diariamente, para chegar ao final e ter a recompensa do nosso nome ficar na história dos clubes. Também, assim como há momentos bons, também a realidade às vezes é dura, e há que também demonstrar isso. A época seguinte com o Vianense não começou da melhor maneira, acabaste mesmo por sair bastante cedo. O quão importante também são estes momentos para poderes lidar posteriormente com, aliás, um projeto futuro, assim como procuras neste momento? Eu continuo a dizer que quando as coisas correm menos bem é quando nós aprendemos mais, e temos que aproveitar para perceber e tentar perceber o que é que nós estamos a fazer tão bem, ou o que é que não correu tão bem, e é nesses momentos que nós acabamos por crescer mais, porque nos momentos de vitória é sempre mais fácil. E então aprendi muito com esse momento. Acabou quando saí no Belenenses na Liga 3 na altura, porque tinha sido a minha estreia na Liga 3. Aproveitei muito aquele momento para perceber o que é que tinha corrido menos bem. Fiz a minha autocrítica, e percebi claramente o que é que não tinha corrido tão bem, e a verdade é que também foi uma passagem muito rápida, porque passado uma semana acabou por surgir o convite do
do São João de Ver e que acabei por aceitar, por isso acabou por ser uma passagem muito rápida sem estar a treinar, mas nessa semana realmente fiz ali o relatório àquilo que não tinha corrido tão bem e tinha estado realmente, as coisas não correram nada bem nessa época e percebemos e ajustamos ali algumas coisas, acabei por até ajustar na altura a minha própria equipa técnica, fiz ali algumas alterações também. E é nesses momentos que nós temos que perceber que nos fazem crescer, que nos fazem levar para outro patamar e acredito que com esse momento fiquei mais forte e cresci certamente como treinador. E assim como depois de um momento bom no Vianense acabaste por ter uma saída prematura, depois a montanha russa voltou a subir, podemos assim dizer, com o São João de Ver a conseguir também subir à Liga 3 por tuas mãos. Sim, é verdade que quando entro o São João de Ver estava muito bem, tinha 6 ou 7 vitórias, um empate na altura com o Mister Machado, e nós entramos ali numa fase em que até no início as coisas não acabaram por não surgir como nós queríamos, porque também os jogadores, e esta transição nem sempre é fácil, porque estavam muito ligados ao Mister Pedro Machado por tudo que ele estava a fazer de bem, não é? E estavam muito ligados àquilo que ele fazia. É verdade que nessa primeira fase, quando nós entramos, tentamos manter ali um pouco daquilo que o Mister Pedro Machado fazia, porque a estrutura era muito idêntica àquela que eu também usava na altura. A verdade é que treinadores diferentes, as coisas mudam, e isso claramente deu para perceber nesse início. Então, depois de 3 jogos em que não conseguimos vencer, juntei o grupo, falei com o grupo e disse, olha, não, as coisas não estão a correr como nós queremos, eu vou fazer aquilo que eu mais me sinto à vontade, aquilo que eu mais gosto, vamos ajustar aqui a tática, vamos alterar aqui algumas coisas, e a verdade é que a partir daí as coisas começaram a carreirar e acabamos por fazer uma época positiva, em que acabamos por subir. Não conseguimos chegar à final nesse ano à custa do Amarante na altura que realmente fez um campeonato fantástico nessa época, com o Mister Renato, mas também ficamos segundo, fomos justos segundos classificados do Campeonato de Portugal e acabamos por subir. Fica mais esse marco na minha carreira positivo, que em 5 anos tenho essas 2 subidas do Campeonato de Portugal à Liga 3. É verdade que não são épocas inteiras, tenho que assumir isso, não é? Porque entrei, quer num, quer noutro, não fui eu que iniciei, mas está lá o meu nome e isso é gratificante. E a verdade é que isto também demonstra, em parte, às vezes não é difícil trabalhar com um plantel que não foi ajustado por nós, e também mostra aqui a tua versatilidade enquanto treinador. Sim, sem dúvida. Também vai muito àquilo que eu disse que era como jogador. A parte da adaptação é perceber o contexto, perceber, ler a equipa e o clube, e quando entrarmos, sermos bem assentes de que neste contexto eu consigo fazer alguma coisa. E quer num clube, quer noutro, eu tinha essa certeza. E passei isso às pessoas responsáveis, principalmente no Vianense, porque era 4 jogos, e eu disse quando entro, não tenho problemas nenhum em dizer, eu disse à pessoa que falou comigo, ao diretor desportivo, que ele perguntou-me se achava que era possível subir. Eu disse, é possível subir. Eu conhecia bem as 2 equipas, que era o Salgueiros e o Lourosa, que era da minha série, contra o Valadares, não conhecia tão bem o Amarante, mas sentia que era possível. Porquê? Antes de entrar, temos que analisar, temos que perceber se aquele contexto, se aquela equipa, se aqueles jogadores se dá para ser. E eu sempre acreditei que sim, e a verdade é que quer num, quer no outro clube, as coisas acabaram por correr bem e ir ao encontro daquilo que nós pensávamos antes de entrar e aquilo que nós sentíamos antes de entrar. E eu sou um treinador, sou muito de sentimento, sou muito de perceber de que vai dar, não vai dar, vai dar. E eu sinto muito isso, e a verdade é que nesses 2 contextos as coisas acabaram por correr bem e foi gratificante. Tens também uma passagem no Beira-Mar na época passada, depois acabaste também por te mudar para o Sinfãs. Destes 5 anos enquanto técnico principal,
qual é, se calhar, a melhor definição que tu terias para ti próprio, enquanto treinador? O que é que tu gostas? O que é que tu procuras num plantel? Como é também a aposta em formação, tendo em conta estes anos enquanto adjunto na Oliveirense também? Em relação àquilo que eu sou e que eu gosto de ser, é como eu disse, como jogador gostava sempre de ter bola, de me assumir. Gosto muito que as minhas equipas que tenham capacidade de se assumir, que tenham capacidade para ter bola no processo ofensivo, que os meus jogadores desfrutem do que estão a fazer, porque era isso que eu gostava enquanto jogador. E se eu for para jogo, os meus jogadores, e se eu estiver em jogo e sentir que os meus jogadores não estão a ter prazer, não me sinto bem, muito seriamente. E para mim o oposto é aquilo que eu mais adoro, que é acabar um jogo e sentir que os meus jogadores saíram de jogo e desfrutaram do jogo, tiveram prazer em estar a fazer, seja os meus jogadores, seja depois os nossos adeptos também, e isso para mim é o que me dá mais prazer. Depois adoro a parte tática, adoro a parte estratégica, e também me dá muito prazer chegar ao final do jogo e perceber de que aquilo que nós trabalhamos, aquilo que nós fizemos diariamente e semanalmente, chega ao jogo e acaba por acontecer. Sou um treinador que realmente sou muito exigente e gosto muito desse lado estratégico, e vou muito ao pormenor de cada equipa, da nossa, mas também de ler principalmente o que é que nós podemos ferir no adversário. Defensivamente, sou um treinador que gosta de pressão alta, que gosta que a minha equipa não deixe espaço, não deixe o adversário pensar muito o jogo, e depois temos que nos ir adaptando um bocadinho ao encontro daquilo que nós temos nas nossas equipas. No Beira-Mar, num contexto, num clube histórico, em que quando surgiu esse convite fiquei extremamente agradado, mas percebi ao longo do tempo que realmente foi um contexto um bocadinho difícil, mas que estava preparado e que gostei muito de estar no Beira-Mar. Iniciamos muito bem, com um plantel construído dentro do orçamento que nós tínhamos para o Campeonato de Portugal. Penso que fizemos um plantel bastante equilibrado para o orçamento que nós tínhamos, feito por mim e pelo diretor desportivo também, e acabamos por fazer um início de época muito positivo. É verdade que depois ali, a partir de dezembro, janeiro, as coisas acabaram por não correr tão bem. Acredito muito fica ligado pela saída de um atleta, na altura, que era muito preponderante na nossa equipa, e que de um dia para o outro decidiu não treinar mais, não jogar mais pelo Beira-Mar, e que queria sair para a Liga 3. Isso acabou por acontecer, mas acabou por mexer principalmente com aquilo que nós tínhamos idealizado para a nossa equipa, que era aquele jogador que pegava na bola e fazia a diferença quando as coisas não estavam a correr de feição. Mas foi um processo muito interessante e que me levou a crescer muito como treinador, principalmente pelos adeptos que o Beira-Mar tem, pela história que o Beira-Mar tem, ser um clube em que o treinador sente prazer por tudo que o rodeia, e depois também pela parte tática, em que fui ajustando no Beira-Mar uma outra situação que não fazia nos anos anteriores, e foi muito gratificante perceber que em jogo as coisas surgiam, iam ao encontro daquilo que nós tínhamos idealizado, e foi um ano também positivo, apesar de que acabamos por sair nessa fase na segunda volta, mas para mim foi um ano positivo também. Realmente este ano agora no Sinfãs, como eu disse no início, por vezes nós tomamos decisões, aceitamos, e não estou arrependido, atenção, mas se calhar se fosse agora teria ponderado de forma diferente, e se calhar preferia ter aguardado um pouco mais, e tentar encontrar um projeto mais que encaixasse naquilo que eu idealizo, porque também pensava que conseguiria fazer algumas coisas que acabaram por não surgir. Sim, porque acabaram por não surgir por um ou por outro motivo, acabaram por não surgir, e depois quando não surgem como nós queremos, e fazemos depois a nossa autocrítica no final de sair, que mais uma vez a fiz, percebemos que por vezes as decisões que nós tomamos têm que ser bem ponderadas, para não voltar a falhar, e é isso que eu quero neste momento. Para finalizar, gostaria apenas que definisses António Oliveira enquanto treinador com apenas uma palavra. Paixão. Paixão?
Sim, é isso que eu digo, é a paixão que eu tenho pelo jogo, pelo aquilo que eu faço. Gostava muito, enquanto era jogador de futebol, mas adoro ainda mais ser treinador. Não vou esconder, gosto mais daquilo que eu faço agora. Não sinto falta, como nós estávamos ainda a falar em off há pouco, não sinto falta de jogar futebol, apesar que jogo na mesma, nas velhas guardas jogo, mas não sinto aquela falta de estar todos os dias no balneário, de estar ali. Gosto muito do que faço da parte de ser treinador, e revejo-me em continuar a ser, espero por muitos anos. Pronto, olha, ficamos assim com este episódio. Muito obrigado por teres aceitado o convite para vir aqui também nos dar a conhecer esta tua experiência, quer enquanto jogador, quer enquanto treinador, por muito breve que seja. Foram 2 subidas à Liga 3 e foi um gosto ter-te neste episódio connosco. De resto, aí para casa apenas me posso despedir até ao próximo domingo. Não se esqueçam de subscrever o canal, darem uma forcinha com um like e deixar também a vossa opinião e também um comentário de força aqui ao treinador, que quem sabe poderemos ver proximamente aí numa equipa em contexto profissional, esperamos. Eu é que agradeço, espero que sim, mas eu é que agradeço o convite e desejar as maiores sortes e felicidades, e continuem a fazer o excelente trabalho que estão a desenvolver, porque é sempre muito bom para nós treinadores, para os jogadores, para o mundo de futebol. É importante e por isso boa sorte e continuação de sucesso no vosso trabalho também. Muito obrigado. Vemo-nos agora no próximo episódio.